a lei de licitações e contratos, ela traz regras gerais. Só que quando você vai esmiuçar, você precisa de algumas coisas, porque a lei de licitações e contratos, ela não fica em pé sozinha, por assim dizer. Então, por isso que precisa dessas regulamentações. E a importância da regulamentação é justamente para suprir essa falta, né? E trazer as normas de forma clara, objetiva e que vai ficar disposta para qualquer pessoa ver, tanto as pessoas, os servidores que trabalham na administração, quanto os interessados, os licitantes, quanto a sociedade. Então, dá muito mais transparência nas contratações. E vale destacar, pessoal, que o governo federal, a União, ela regulamentou, e os entes municipais, estaduais, as autarquias, enfim, todo mundo que contrata com dinheiro público pode utilizar os normativos da União. Só, pessoal, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui para eu conversar com vocês, olhando para vocês. Só que tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: a União, os normativos da União foram pensados para a estrutura da União. E aí, quando você vai para uma Câmara, para um município menor de 20 mil habitantes, ou até municípios maiores, ou você vai para uma fundação, uma associação de municípios, alguns outros tipos de órgãos públicos, de entes, entidades, aí começa a ter algumas situações peculiares e o normativo federal, ele não se encaixa naquela realidade. E aí precisa regulamentar, certo? Então, dando sequência aqui, primeiro tema, vamos falar do primeiro tema que precisa ser regulamentado, tá? Os primeiros temas, né? Aqui eles estão com uma juntos, porque a previsão deles legal, se você olhar aqui, ó, a previsão de que eles necessitam ser regulamentados tá no artigo 8º, parágrafo 3º, que diz que a atuação do agente de contratação, da comissão de contratação, dos fiscais gestores de contratos, da equipe de apoio, ela deve ser essa atuação, ela deve ser regulamentada. Por quê? Mas por que regulamentar o tema agente de contratação e equipe e pregoeiro? Primeiro, para definir as responsabilidades, as atribuições e elas serem claras e evitar erros e atrasos. Um maior profissionalismo, né? A comissão de contratação vai estabelecer critérios de como escolher esses membros dessa comissão, vai definir o funcionamento. Por exemplo, uma regra de funcionamento: quando houver divergência no voto, que algum membro não concordar, como que isso vai funcionar? Isso vai estar no regulamento. A questão da fiscalização de contratos também, a gestão também. E, pessoal, e as grandes perguntas que a gente precisa responder nesse caso, quais são as grandes perguntas? Quem pode? Quem pode exercer essas funções? Como vai exercer essas funções? Como fazer, né? Outra grande pergunta: quando fazer? Não é? E outra: qual o limite da minha atuação? Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso ir? Quais as minhas obrigações? Isso tudo, pessoal, vai estar disponibilizado, vai estar no seu regulamento. O regulamento nada mais é do que a bula de como você vai fazer, exercer as suas funções. Por exemplo, quando você vai tomar um medicamento, o médico te passa um medicamento. Imagine que a lei é o médico, né? Ele te passa um medicamento e te passa a receita. Imagina que a receita é o regulamento que você fez no seu ente. Não, imagina ali ele te passa o medicamento e você tem que tomar, por exemplo, a regulamentação, e nessa regulamentação vem a bula.
Quando o servidor vai utilizar o medicamento, o que ele faz? Lê a bula. E é na bula que vai estar especificado, vai estar determinado como que vai ser a sua atuação e os limites dessa atuação. Por exemplo, você sabia que pregoeiro não pode assinar edital? Sabe por quê? Porque pregoeiro, a atividade do pregoeiro já é na fase externa. E a confecção do edital, ela acontece na fase interna. E essas fases, elas não podem se misturar. E aí, isso vai estar no seu regulamento. Por isso que é importante regulamentar, certo? Dando sequência aqui. Primeiro tema, agente de contratação, comissão de contratação, fiscal e gestor de contratos, parágrafo 8º, parágrafo 3º do artigo 8º da nova lei de licitações e contratos. Vamos dando sequência aqui. Segundo tema, segregação de funções. Terceiro tema, itens de consumo comuns e de luxo, pesquisa de preços, ETP, TR e dispensa de licitação. E aí, pessoal, o que é importante vocês saberem sobre esses temas aqui? O porquê vocês vão regulamentar e como que isso vai te ajudar no seu ente para você realmente rodar a nova lei de licitações e contratos. Situação muito importante. Para que serve regulamentar essa agregação de funções? Mitigar os riscos de erros e fraudes nas contratações públicas. É para isso que serve essa agregação de funções, tá? Além disso, ainda serve lá no artigo 169, parágrafo 3º, inciso 2, fala sobre a questão da tendo em vista a segregação de funções, quando for apurar a responsabilidade, então você vai utilizar a segregação de funções para apurar as responsabilidades. Então, é uma faca de dois gumes. Primeiro, você vai dar atribuição, imagina, eu faço o termo de referência. A atribuição de fazer o termo de referência é minha, é da Meirelle, certo? Se eu cometo algum erro grosseiro ou cometo algum direcionamento na hora de fazer o termo de referência, a responsabilidade, quando tem a segregação de funções, isso é bem claro, a responsabilidade vai ser de quem? Minha, não é? Sabe o que é interessante nisso? Que você distribui as atribuições, cada pessoa vai saber qual é a sua atribuição, vai saber qual é o departamento, de onde vem, para onde vai, e você vai ter um controle maior, inclusive de gestão na administração pública com a segregação de funções.